Olá a todos pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu na primeira jornada da Premier League, qual é que foi o melhor 11, notas que tirei sobre os jogos, olhar ainda a minha equipa, a minha lista de observação e possivelmente olhar ainda às escolhas dos treinadores com maior sucesso historicamente, mas vamos começar por olhar então à equipa da jornada. O 11 é então este que vemos no ecrã neste momento. Temos na baliza o Raya com uma clean sheet e 7 defesas contra o United, conseguiu ainda os 3 pontos de bónus. O Ballard com uma exibição com tudo, golo, clean sheet, pontos de bónus, contribuições defensivas. O Calafiori que marcou o único gol do Arsenal e conseguiu então também pontos bónus juntar à clean sheet. O Rico Lewis, clean sheet e assistência, 2 pontos bónus também. No meio campo temos o Semenyo que bisou contra o Liverpool. O Kudos que fez 2 assistências na sua estreia, teve ainda clean sheet e ponto bónus. O Reinders que fez uma exibição fantástica, nós vamos voltar a falar sobre ele mais tarde, com um golo, uma assistência, clean sheet, não teve pontos de bónus por causa do cartão amarelo, infelizmente, para mim infelizmente, que não o tenho na equipa. E para finalizar o meio campo temos o O'Reilly com um golo e clean sheet também, conseguiu 2 pontos de bónus. É uma exibição bastante boa do O'Reilly, não havia qualquer garantia que ele fosse titular antes desta jornada, acaba por sair na equipa da jornada. O Richarlison é igual, o lugar é do Solanke, mas o Solanke tem vindo a lidar com uma lesão. O Richarlison foi titular, bisou, conseguiu os 3 pontos de bónus e a equipa da jornada, assim como o Chris Wood e o Haaland, 2 outros jogadores que bisaram e saíram do jogo com os 3 pontos de bónus. Se a formação permitisse, o Ekitike teria entrado neste 11 por um dos médios com 10 pontos. Ele conseguiu um golo e uma assistência no jogo do Liverpool. Vamos então olhar aos jogos desta semana. Esta jornada começou na sexta-feira. O Liverpool recebeu o Bournemouth em sua casa, em Anfield, e conseguiu vencer o Bournemouth por 4-2. Foi um jogo que o Liverpool dominou, de certa forma. Talvez dominar seja uma palavra muito forte, mas o Liverpool esteve por cima no encontro. Saíram da primeira parte a ganhar 1-0, voltaram, marcaram o segundo golo e o Bournemouth acabou por acordar um bocadinho, ainda que o Bournemouth tenha jogado um futebol positivo desde o início do jogo, mas com o segundo golo acabaram por ir à procura do resultado. Conseguiram marcar 2 golos, um bis do Semenyo. O segundo golo é um golo muito bom. O Semenyo recupera, não é o Semenyo que recupera, mas recebe a bola perto da área do Bournemouth, faz o campo inteiro até a área do Liverpool e depois acaba por finalizar à entrada da área com o pé esquerdo. Num remate que diria praticamente indefensável para o Alisson. O Liverpool acabou por assegurar a vitória aos 88 e aos 94 com um gol do recém-entrado Chiesa e do Salah. Talvez alguma sorte no resultado, tendo em conta que estava 2-2 até essa altura, mas de forma geral o Liverpool mereceu a vitória. O Ekitike estreou-se com uma boa exibição, a ligar o jogo com os colegas, maioritariamente com o Gakpo e com o Wirtz. O Salah não me parece que vá ser o que foi o ano passado, mas é uma jornada, marcou novamente, como marca praticamente sempre, se não sempre, desde que joga pelo Liverpool. Ainda nota para o Kerkez e o Frimpong, que saem aos 59 minutos com 1 ponto e sem clean sheet. Na altura o Bournemouth não tinha marcado, o Bournemouth acabou por marcar aos 62, mas eles chegaram aos 59, portanto nem clean sheet, nem o segundo ponto pelos minutos. E talvez ainda dizer que o Truffert fez um jogo competente, diria que foi uma boa estreia. No sábado
tivemos ao início da tarde o Aston Villa a receber o Newcastle num jogo em que se criou muito pouco perigo para qualquer uma das balizas. O Newcastle acaba por sair com 1.43 golos esperados, mas a verdade é que isto acontece mesmo tendo em conta que jogaram grande parte do jogo com mais um jogador devido à expulsão do Konsa. Konsa que está em muitas equipas e os treinadores vão ter que decidir o que fazer com ele. À partida eu diria que deixá-lo no banco deverá ser o suficiente, não acho que seja necessária uma transferência. O Morgan Rogers esteve e ficou apto para o jogo e foi titular. O Malen começou no banco, era uma opção para alguns dos treinadores para os médios a 5,5. O Watkins fez um jogo, eu diria que aceitável para o pouco que foi criado pela equipa. Do lado do Newcastle tivemos o Anthony Gordon na ponta de lança e o Trippier também titular a defesa direito, e nota ainda para o Elanga que fez a sua estreia pelo Newcastle. Ao início da tarde tivemos depois o Brighton Fulham, que não tive a oportunidade de ver. Queria deixar a nota para o facto de que o Welbeck ficou no banco, portanto, para treinadores que o tenham, provavelmente devem começar a pensar o que fazer. No seu lugar jogou o O'Reilly ou o Rutter, dependendo de quem considerarmos que lhe tirou o lugar. O O'Reilly acabou por marcar o gol do Brighton de penalti. Infelizmente para os treinadores com Verbruggen e da Kuiper, o Fulham acabou por marcar um golo aos 90+7 que tirou as clean sheets destes dois jogadores. O Baleba foi titular e a indicação que o Brighton dá é que o Baleba vai ficar este ano no Brighton e não vão aceitar a venda do Baleba ao United. Tivemos depois o regresso do Sunderland à Premier League em grande. Acabaram por ganhar 3-0 ao West Ham. Não foi necessariamente um jogo. Podemos ver aqui, eles tiveram 0.68 golos esperados. Não foi necessariamente um jogo incrível do Sunderland. Simplesmente converteram as oportunidades que tiveram, mas a verdade é que o futebol, a vitória vai para quem tem mais golos e o Sunderland conseguiu fazê-lo. Os golos, honestamente, foram quase que caídos do céu. De qualquer forma, não acho que o West Ham tivesse qualquer mérito para ganhar este jogo e possivelmente sequer para tirar qualquer ponto deste jogo, quando consegue apenas 0.56 golos esperados contra uma equipa recém-promovida, sem qualquer grande chance. Algumas notas para os 11. O Guiu ficou no banco, já era de esperar. O Lefebvre também ficou no banco, havia alguns treinadores com o Lefebvre. O Areola também ficou no banco, do lado do West Ham. Foi um jogo relativamente equilibrado, os golos acabam por cair do céu, mas mérito ao Sunderland que conseguiu resolver o jogo e sai da jornada, se não me engano, em segundo lugar, precisamente. Ainda à mesma hora tivemos o Tottenham a receber o Burnley, num jogo em que foram claramente superiores. O Brennan Johnson volta a marcar. O ano passado eu tive-o na equipa durante muito tempo e foi-me dando bastantes pontos, especialmente ao preço que ele custava. Mas a verdade é que o jogo foi resolvido antes desse gol pelo Kudus e o Richarlison. O Kudus assistiu os dois golos do Richarlison. Um desses golos é um grande gol do Richarlison. Aconselho a verem o resumo do jogo e a procurarem um gol do Richarlison que foi de pontapé de bicicleta, digamos. Não foi em bicicleta, mas foi um grande gol. Nota também para o Matar Sarr, aliás, que fez uma assistência e ele custa apenas 5 milhões
e ainda para o facto do Dubravka ter sido já titular. Ele estava em dúvida por não ter feito a pré-época com a equipa, mas faz-me bastante sentido que tenha sido o titular da equipa. No final da tarde de sábado, o City foi até ao Molineux jogar contra o Wolves e foram bastante dominadores. Se olharmos às estatísticas da primeira parte, podemos ver que o City teve muito mais bola, 68%, 2.1 golos esperados, 3 grandes chances, acabaram por resolver o jogo logo na primeira parte. Os destaques, diria que a nível do jogo em si, foram sem dúvida o Reinders e o Haaland. O Reinders é possivelmente a melhor gem desta época até agora. É um jogador de 5,5 que parece que vai ter muitos minutos no City. Vamos olhar para a minha equipa a seguir. Eu tenho o Elliot Anderson neste slot de 5,5 no meio campo. Ponderei comprar o Reinders na madrugada de domingo para segunda, não o fiz. Já vou falar um bocadinho sobre isso, mas eu diria que houve muitos treinadores que o fizeram, tanto que ele acabou por aumentar de preço e é completamente justificado. O City foi claramente superior. O Haaland bisou em nova jornada de abertura da Premier League, a quarta seguida, todas as que ele está lá, se não me engano. E a história do jogo foi: o City é claramente superior ao Wolves e o Wolves vai ter uma época muito longa. Deixar a nota que o Arias não foi titular. Eu acredito que ele venha a ganhar o lugar, mas a verdade é que não foi titular esta jornada, e ainda que o Marmoush ficou no banco também. O Pep Guardiola acabou por jogar com uma frente de ataque composta por Haaland, Oscar Bob e Jeremy Doku. E jogou também com Rico Lewis à direita. Rico Lewis que acabou por assistir e fazer parte da equipa da jornada. O ano passado o Mateus Nunes acabou por jogar muitas vezes nesta posição. Vamos ver o que é que acontece este ano. No domingo, o dia começou com o Chelsea a receber o Crystal Palace. O Chelsea foi superior ao Palace, mas não foi um jogo por aí além de nenhuma das equipas, talvez do Palace, porque não eram de facto favoritos neste jogo e mostraram-se a um plano aceitável. Um jogo horrível do João Pedro, não fez absolutamente nada. Parecido também o Cole Palmer, acabou por mostrar algum egoísmo no final do jogo a tentar resolver tudo sozinho. Este jogo provavelmente foi o desespero de muitos treinadores desta jornada, com João Pedro, Palmer, Mateta, Eze, Sarr, todos sem qualquer contribuição para golo. Lados positivos para a minha equipa: o Roberto Sanchez acaba por conseguir a clean sheet. Destacar que o Eze está a ser negociado pelo Tottenham e, portanto, possivelmente não voltará a jogar pelo Palace. É uma questão de acompanharmos agora durante a semana. Curiosamente teve mais um gol anulado, eu acho que já o ano passado lhe tinha acontecido isto na jornada 1. Um destaque que eu queria fazer era para o Estevão, que entrou com muita fome, teve muito ativo desde que entrou em campo, e honestamente, se continuar com esta atitude, eu acredito que ele consiga conquistar o seu espaço nesta equipa, neste 11 titular do Chelsea, até porque não me parece que nem Pedro Neto nem Gittens sejam indiscutíveis. O próprio João Pedro na frente de ataque do Chelsea. Mais tarde tivemos um Forest a receber o Brentford, um jogo que o resultado talvez seja avultado para o que se passou. Se olharmos aqui para os golos esperados, vemos que o jogo deveria ter sido mais equilibrado do que o resultado indica. A verdade é que o Brentford acaba por ter aqui bastante XG por causa do penalti. O Forest resolveu o jogo na primeira parte. 2 bons golos do Wood como um ponta de lança
os deve fazer. Um golo, uma bola perdida na área, ele remata, marca golo, e depois uma recuperação de bola do Forest, ele ataca imediatamente o espaço, o Anderson encontra-o, ele passa pelo Kelleher e marca golo. Um Dói marcou golo também, de cabeça, e o jogo acabou por ficar resolvido, 3-0. O Brentford na primeira parte não tinha feito muito, depois acabou por acordar, tentar ir à procura de alguma coisa, a perder 3-0. Conseguiram um golo de penalti aos 78, golo esse marcado pelo Thiago, uma das melhores opções a 6 milhões provavelmente. O Wissa continua a forçar a saída do Brentford e, portanto, este lugar deve mesmo ficar para o Thiago, até porque o Kalimuendo, que estava a ser apontado ao Brentford, curiosamente, foi contratado pelo Nottingham Forest. O resultado talvez tenha sido um bocadinho avultado, mas a verdade é que o Forest foi superior. E, finalmente, o último jogo do domingo foi a recepção do United ao Arsenal, com alguns portugueses envolvidos. O United foi superior ao Arsenal durante o jogo como um todo. O Arsenal o Arsenal marcou um golo em que o Bayindir é muito mal batido num canto, o canto é batido para cima dele. Penso que o Saliba o tem empurrado. O golo poderia ter sido anulado, mas honestamente é uma abordagem horrível do Bayindir. A verdade é que o Arsenal pouco mais fez, e mesmo esse canto é um golo que acaba por cair do céu, não é um golo normal. O Arsenal pouco mais fez, o Gyökeres mal tocou na bola. Do lado do United, o meu destaque vai talvez para o Mateus Cunha, uma grande estreia, e dizer que Chesco, Diallo e Maguire ficaram todos no banco. Do lado do Arsenal, um 11 relativamente normal, podia ter jogado o Timber, possivelmente, mas ou o Miles Lewis Kelly. Os laterais poderiam ser os outros dois, mas já era algo que esperávamos que eles viessem a rodar um bocadinho. E basicamente é isto. Eu diria que o United merecia ter saído com um ponto pelo menos. Começam a época novamente de forma desastrosa, com um frango do guarda-redes, e uma derrota para um dos principais rivais. Finalmente, o Leeds, segunda-feira, recebeu o Everton ao final do dia. Ganharam com um gol de penalti do Nemesh aos 84 minutos. O Leeds foi bastante superior ao Everton. O Everton na primeira parte teve a ver o Leeds a jogar à bola. Foi impressionante como é que uma equipa recém-promovida, ou como é que o Everton permite que uma equipa recém-promovida faça o que fez na primeira parte. É absurdo, na minha opinião. Aqui, se calhar, a nota de que o Beto acabou por ser o titular, que não era algo que tivéssemos qualquer garantia, e dar indicação ainda a quem estiver a olhar para a defesa do Leeds, tenham cuidado porque o Bihol volta na próxima jornada. Ele estava suspenso por causa de um vermelho, se não me engano, que viu quando ainda jogava na Udinese. A jornada acaba então com o City em primeiro lugar, o Tottenham e o Liverpool e o Arsenal saem todos com vitórias. O Chelsea sai com um empate em que jogaram muito pouco futebol, e o United começa a época com uma derrota. Destaque se calhar para os recém-promovidos que conseguiram 2 vitórias através do Sunderland e do Leeds. E vamos olhar à minha equipa. Já relativamente à minha equipa, devo começar por dizer que não tenho quaisquer planos de fazer transferências esta semana. Percebo as pessoas que estão a fazer algumas das transferências. Já vamos olhar para os jogadores mais transferidos, mas eu não o vou fazer. 1, porque quero ver mais futebol. 2, prefiro ter 2 transferências e poder alterar a equipa de uma forma mais significativa e mudar se calhar mais do que uma posição.
do que estar a remendar a equipa apenas porque algo aconteceu numa jornada e acabar por tomar uma decisão que depois me venha a arrepender. Os meus guarda-redes estiveram os dois durante um mês no meu rascunho. Foram os dois titulares, era a rotação que eu queria. Na minha opinião, correu tudo bem. Dubravka titular, Sanches com clean sheet, perfeito. Na minha defesa, infelizmente, deixei uma clean sheet no banco do Richards. Se calhar devia ter considerado ter o Richards a titular como seguro para um possível mau jogo do Palmer e do João Pedro, que acabou por acontecer. O Van Dijk fez um jogo relativamente normal. Algumas contribuições defensivas. Diria que se calhar tem alguma culpa no segundo golo. Tanto ele como o Konaté na realidade. Mas não vejo o Van Dijk a ficar sem lugar antes do Konaté, mesmo que o Gueye chegue ao Liverpool, e parece-me completamente ok tê-lo neste momento na equipa. O Nico Williams levou cartão amarelo, a clean sheet foi roubada, digamos assim, aos 78 com um golo de penalti. Fez uma exibição aceitável. O Salah fez uma exibição talvez aceitável, porque acabou por marcar um golo, mas não foi a exibição que eu queria ter visto. O Liverpool jogou muito mais futebol pelo lado esquerdo do ataque do que pelo lado do Salah. O golo que ele marca acaba por cair do céu. Lado positivo, teve algumas contribuições defensivas e pode ser um bom mote para o que venha nesse aspecto. Depois tivemos um Sarr, se calhar aqui um Sarr, um Palmer e um João Pedro, todos juntos, num jogo em que não aconteceu nada, e estes três principalmente são os três jogadores que eu quero ver mais, porque o Bruno Fernandes fez um jogo em que esteve bastante ativo. Eu gostei do jogo do United. O Ollie Watkins, apesar da equipa não ter criado praticamente nada, sempre que a equipa estava na frente procurava-o bastante. Ele vai ser o talismã daquela equipa, tenho quase a certeza. O Elliot Anderson consegue uma assistência, praticamente fazia a segunda, não foi considerado porque a bola acaba por tocar nos dois defesas. Eu percebo o porquê, não me parece que deva ser assistência, mas a bola de facto vem do Elliot Anderson. O Esteve acaba por sofrer 3 golos de um Tottenham, assim como o do Dubravka, que é uma equipa muito superior. Para a semana recebem o Sunderland, que também marcou 3 golos, mas acredito que vai ser um jogo que o Burnley possa disputar, e este jogo com o Tottenham não foi isso. O Guiu não foi titular, infelizmente, mas era algo que já esperávamos. Portanto, tudo mais ou menos dentro do esperado, tirando se calhar o quão passivos foram o João Pedro e o Salah, e o Palmer fez uma exibição relativamente fraca. Tivemos algum azar, se calhar, com deixar uma clean sheet no banco, possivelmente, mas é a única coisa que nos podemos queixar, até porque o Salah acaba por marcar um golo caído do céu. Não sei se ele merecia necessariamente este golo. Queria ainda deixar uma nota curta sobre o ranking da jornada. Eu fiz exatamente 51 pontos, que foi a média da jornada também, e portanto encontro-me meio da tabela, basicamente. Espero honestamente que as próximas jornadas corram muito melhor, e vamos então olhar aos jogadores mais transferidos. Sobre os jogadores mais transferidos esta jornada, depois, ou ainda durante a jornada praticamente, guarda-redes, Dubravka, guarda-redes de 4 milhões titular. As pessoas que não o escolheram provavelmente não o escolheram por não terem garantias dessa titularidade e agora vão atrás desse orçamento.
O Raya, que fez uma exibição incrível, percebo, ainda que acho desnecessário gastar 5,5 milhões num guarda-redes. Algo que eu não referi antes e que se calhar teria sido importante é que o Trafford foi titular pelo City contra o Wolves. Fala-se que o Ederson poderá estar a caminho do Fenerbahçe, se não me engano. No entanto, também se fala de que o Donnarumma pode estar a caminho do City. Portanto, não existe qualquer garantia que ele vá ficar como titular. Mas pode ser uma boa aposta para já. E se calhar nos guarda-redes de 4,5 nota para o Petrovic, que apesar de ter sofrido 4 golos do Liverpool, e de facto é muito, o Bournemouth apresentou-se a um nível razoável e não me pareceu que a saída da sua defesa toda vá ser o fim do mundo. Ainda que o resultado não diga isto, mas o que eu vi no jogo não grita vamos sofrer 4 golos todos os jogos. Na defesa, o Ballard é trazido por muitos treinadores com algumas boas exibições aqui nas próximas jornadas, ou alguns bons adversários, digamos assim, adversários relativamente fáceis. Não acho que a exibição que ele fez desta vez vai ser repetida muitas vezes. Ele fez 17 pontos, mas percebo o porquê dos treinadores o estarem a trazer. O Aït-Nouri, que foi titular e portanto, tendo aqui mais algumas certezas de minutos, as pessoas olharam para ele. O Rico Lewis, isto é uma loucura, quem traz o Rico Lewis a 5 milhões quando ele provavelmente é rodado na próxima jornada. Assim, se calhar é titular a época inteira, mas eu não consigo compreender a decisão de trazer o Rico Lewis. Hoje é segunda-feira, há pessoas que estão a fazer esta transferência, eu honestamente não consigo entender. O Gueye é provável que vá para o Liverpool e portanto acho estranho haver tantas transferências. O Achampong foi titular, é verdade, mas eu acho que ele só foi titular porque o Tosin está lesionado e portanto não tenho assim tanta certeza que faça muito sentido fazer esta transferência. Entendo, no entanto, o porquê de ser bastante atrativo defesa do Chelsea que custa 4 milhões. Já no meio campo, e se calhar aqui dois dos maiores destaques, se calhar mais do que dois. O maior destaque da jornada, honestamente, Tijani Reinders. Tenho muita pena de não o ter na equipa. Fez um gol e uma assistência, parece-me que vai ter muitos minutos, mas é difícil confiar no Guardiola e nos 11 que ele vai escolher. Por exemplo, o Marmoush ficou no banco e jogou o Oscar Bob, e eu acho que é sempre esse o medo do City. Se vale a pena por 5,5 milhões, sim, infelizmente já vale 5,6. O Tijani Reinders foi um dos médios que subiu de valor durante a madrugada de domingo para segunda, tal como o Semenyo, e o Semenyo subiu de 7.0 para 7.1 com um bis. Acho muito apressado estas transferências todas pelo Semenyo. Não sei por que não esperar mais para o fim da semana. Não percebo qual é que foi a pressa aqui. O Coutos tem muitas transferências, boa estreia, muitos minutos. Parece-me que vai ser titularíssimo, consigo entender, apesar de achar cedo. Acho cedo para todos estes jogadores, na realidade. O Gakpo fez uma grande exibição e ter aqui 7,5 para ter alguém no ataque do Liverpool é bastante tentador, ainda que o Liverpool vai jogar fora com o Newcastle e depois receba o Arsenal nas próximas 2 jornadas. Não consigo perceber como é que o Mbeumo tem mais transferências do que o Mateus Cunha. Não sei se vi o mesmo jogo que estas pessoas. Não consigo perceber porque é que o Cherki tem transferências, jogou 17 minutos. Eu acho que estes dados não são como a semana vai acabar.
Queria olhar para eles mais por causa do Reinders e do Semenyo, e deixar ainda a nota também de que o Ekitike já subiu de preço para 8.6. Ele fez um gol e uma assistência, esteve bastante envolvido. É provável que o Isaac acabe em Liverpool durante esta janela de transferências, mas se calhar o Ekitike ainda tem 4, 5 jornadas, até à paragem de seleções, quem sabe, como titular. Consigo entender. E é provável que o Chris Wood suba de preço esta jornada também. E depois algumas transferências para o Haaland. Não percebo como é que é possível passar de não ter Haaland para Haaland com uma transferência. As pessoas se calhar já estão aqui a ter hits, a vender o Salah e a comprar o Haaland na primeira jornada. Não acho... Acho ridículo. O Richarlison, novamente, transferência completamente ridícula. O lugar é do Solanke. O Gyökeres não fez nada. O João Pedro não fez nada. O Watkins até teve participativo, mas não marcou o golo. Não sei o que é que está a acontecer nestas transferências, honestamente. Se eu tivesse que contratar algum jogador esta jornada por posição, guarda-redes, Trafford ou Petrovic, defesas, novamente Chris Richards, que já está na minha equipa, mas seria provavelmente quem eu contrataria a 4,5, Premium, Aït-Nouri ou Cucurella. No meio campo, o Reinders, que eu considerei seriamente, tanto pelo Sarr como pelo Anderson na madrugada de ontem para hoje, mas achei desnecessário, muito reativo. Vou ver mais uma jornada e depois logo percebo o que é que se passa. Ok, já está a 5.6, provavelmente vou ter que mudar a estrutura da equipa, vou ter 2 transferências, isto será uma possibilidade. Reinders, sem dúvida, mais caro, diria que o Mateus Cunha ou possivelmente o Gakpo. E se tivesse que trazer um avançado, seria entre Ekitike ou Wood, que são os 2 primeiros, portanto faz-me todo o sentido. Queria ainda dizer-vos, eu ontem partilhei no meu Insta e no meu x.com esta página. Este site é o livefpl.net e tem tem as melhores previsões sobre subidas e baixas de preço. Já o ano passado foram estatisticamente o melhor site com estas previsões. Eles ontem acertaram nos 3, no Ekitike, Semenyo e Reinders. Hoje dizem que o Chris Wood vai aumentar de preço para 7.6, portanto estejam atentos. Eu vou postar este vídeo já na terça-feira de manhã, portanto é uma questão de confirmarem se o Wood já está a 7.6. E como vos tinha dito, eu deixei este link antes da subida de preços dos 3 jogadores de ontem nas minhas redes sociais. E o que eu vos quero dizer é, se querem mais informação a tempo real, sigam-me no Instagram, sigam-me no x.com. Eu vou tentar partilhar a informação que seja relevante para vocês. Se por algum motivo houve algum jogador que vocês queriam ouvir falar sobre e eu não fiz qualquer referência, se há alguma opinião que vocês queiram que eu dê, sintam-se à vontade de mandar mensagem, comentar. Eu vou tentar sempre ser o mais ativo possível. E se puderem, subscrevam o canal, ajuda bastante, motiva-me bastante a continuar a fazer estes vídeos. Vou tentar postar mais tarde, durante o dia de hoje, ao final da tarde, um vídeo idêntico, mas para a Fantasy da Primeira Liga. Para já é tudo. Muito obrigado a toda a gente que esteve a assistir o vídeo e até já.